Fala galera do Bonizando, estamos de volta aqui para mais uma conexão Made in USA. Esse programa super legal. Quem tá comigo aqui, o Sérgio Patrick, grande Sérgio Patrick, direto de Ohio. Aqui a gente faz essa tabelinha trazendo as novidades ali do futebol americano. A gente discute um pouco, fala aí Sérgio, a gente discute cultura, discute business, discute curiosidades, sempre com uma polemiquinha. E hoje não é diferente, né, Sérgio? Essa semana, quando acabou a pré-temporada, né, quando se encerrou a pré-temporada, 800 jogadores foram demitidos da NFL, né? São caras que tiveram contratos de pré-temporada, né? Cada time tem ali 53 jogadores à disposição. Fora isso, os times também têm um número um pouco menor de jogadores que são jogadores do practice squad, são jogadores que só ficam treinando. Então, se alguém se machuca do seu time titular, reserva, você já tem alguém ali pronto para poder entrar. Mas, enfim, 800 jogadores foram demitidos. Antigamente a NFL ela fazia datas, né? Datas limites. Uma primeira data de corte, daí depois você tem uma segunda data de corte e daí se encerrava e daí os jogadores eram demitidos. Dessa vez aconteceu de uma vez só. Então, na semana passada, antes de começar a temporada regular da NFL, 800 jogadores estão sem clube, né? Meio que sem destino. O que a gente pode esperar disso, Sérgio? Que negócio meio doido, né? Fala Lucão, tudo bem? Grande abraço pra você, grande abraço pra galera ligada no Bonizone, Made in USA. Pois é, vamos falar dessa demissão em massa na NFL. Na verdade não é um problema pontual, né? Algo que acontece todos os anos, é uma característica da liga. Mas aí, pense você que está esperando para a temporada começar, um momento sensacional. Tem mais de 1000 atletas que ficam num limbo aí, o que eles vão fazer, né? Vale a pena ficar treinando por conta própria, esperar por uma vaga, por exemplo, num dos practice squads, né? Numa das equipes de treinamento. Esses grupos têm só 10 jogadores por equipe, e isso significa um pequeno percentual dos que foram cortados. Tem também a possibilidade de um atleta ser chamado numa emergência. Isso porque nos últimos meses, né, esses caras se dedicaram totalmente aos OTAs, né, os Organized Team Activities, depois minicamps, training camps. Foram meses de trabalho com a equipe, aprendendo o playbook, que aliás eles têm que devolver quando eles são demitidos, né? E chega nesse momento tão próximo da temporada, eles bateram tão próximos, alguns até já tiveram 1, 2 temporadas, alguns veteranos, como o Victor Cruz, por exemplo, né? E acabam sendo cortados. Então é realmente uma situação bastante difícil. O que fazer nesse momento? Se eles entrarem, por exemplo, num time de treinamentos, num practice squad, eles vão faturar $7.200 por semana, o que não é ruim para os padrões americanos, mas a gente tem que lembrar primeiro que não é nada perto dos salários milionários que muita gente imagina que todo jogador da NFL recebe. Eles podem ser cortados a qualquer momento e a partir do encerramento da temporada não entra mais o dinheiro, né? E aí o cara precisa sustentar a família, precisa fazer a coisa girar durante esse tempo todo, sem saber se vai rolar na próxima temporada. Então é realmente uma situação bastante complicada e fica esse dilema agora para esses jogadores. Seguir treinando e apostando numa possibilidade, ainda que pequena, ou tentar uma outra coisa, né? E sabe-se lá que tipo de treinamento e habilidade esses caras conseguiram desenvolver em paralelo ao futebol americano, que é o projeto de uma vida, né? Chegar a um time profissional para tentar algo em outra profissão. Não é fácil não. Sérgio, eu acho que isso tudo só faz mostrar o quão competitivo é esse mercado de futebol americano, né? A gente sabe que o futebol americano ele é jogado no universitário nos Estados Unidos inteiro, são centenas de times universitários. E dessas centenas de times universitários, você tem, sei lá, 200, eu não sei de cabeça agora, mas sei lá, são 200 jogadores, mais ou menos, que são draftados, né? Ou seja, já é um número muito pequeno. E desses jogadores que são draftados, eu não sei dizer a porcentagem exata, mas poucos conseguem virar, né, jogadores de mais de 2, 3 temporadas, né? Muitos deles não duram mal uma temporada, quem sabe 2 temporadas, né? Os jogadores draftados, eles ainda conseguem durar ali mais ou menos, os bons jogadores draftados, 4 anos, mas é muito complicado, né, Sérgio? A gente sabe que depois que esses jogadores já
fazem esse seu primeiro contrato de college, né, do universitário para o profissional, que é um contrato de 4 anos, a gente sabe que depois disso, dependendo da posição, basicamente são contratos de 1 ano atrás de outro, né, de 1 ano e de 1 ano em 1 ano. Então, o cara não tem uma estabilidade, né, aquela coisa de você não saber o que é o ano seguinte, né. Uma paulada, uma porrada pode acabar com a carreira do cara, né, e é super, vamos dizer assim, cruamente falando, é quase que reciclável, né? Se o seu jogador, se ele não for uma grande estrela, se machuca, né? E se não tiver um super contrato vigente, muito provavelmente esse cara às vezes perde a oportunidade de voltar, né? A gente tem casos ali, até nas posições mais importantes, como são os dos quarterbacks, né? Que são caras que normalmente são quarterbacks de franquia. A gente vê como uma lesão pode estragar a carreira de um jogador. Vamos pegar o exemplo do RG3, né? Que com certeza era um projeto de grande jogador, ele tinha jogo para isso, mas com as 2 contusões seguidas no joelho, esse cara não tem, praticamente acabou a chance dele na NFL, né? Porque o time já põe outro cara, ele voltou rápido para poder não perder a posição, para poder tentar minimizar o gap, e quando voltou, se machucou de novo. Então, e não conseguiu, obviamente, ter o tempo de recuperação ideal. Então, é muito complicado, né? Os jogadores, eles batalham para uma vaga. A gente vê vários casos de jogadores que acabam entrando, às vezes, só na pós-temporada, com contratos, assim, menores, só para alguns jogos, enfim. Então é muito complicado, né, a vida desses jogadores, né, o cara ele vai, batalha para às vezes não conseguir virar um jogador profissional. Quem sabe num futuro próximo, com mercados mais evoluídos do futebol americano ao redor do mundo, possa aumentar também o número de jogadores internacionais, né? A gente já vê aqui no Brasil até alguns jogadores que vêm de fora para cá, quem sabe, né, na própria Liga Canadense, enfim. Mas é complicado, né, Sergião? Não dá pro cara ter muita expectativa de vida jogando assim, né? Ou pelo menos dentro desse modelo da NFL de poucas oportunidades. Pois é, essa situação toda me lembrou que existe um problema até maior do que simplesmente... A gente discutiu até, né, o acordo trabalhista aí num programa recente e como isso vai se desenvolver no próximo encontro entre a Associação de Jogadores e NFL, marcado para daqui a 4 anos, né, a próxima grande discussão. E isso tem muito a ver também com esses atletas que vão e voltam, que não têm a certeza de grandes salários e de temporadas completas, né? Me lembrei do filme Broke, que é um ótimo, daquela série 30 for 30 da ESPN, um ótimo filme sobre a realidade desses atletas. Já tem alguns anos, uns 5 anos esse filme, mas com alguns dados bem interessantes. Depois de 2 anos aposentados, 78% dos jogadores da NFL vão à falência ou têm problemas financeiros. Origem pobre, eles não ganham nada no college, né, quando são atletas universitários, não têm normalmente educação financeira, então ainda que ganhem um pouco mais de dinheiro, muitas vezes não conseguem administrar essa ideia de ganhar muito por alguns meses e depois não receber no restante do ano ou receber uma quantia menor, né, se normalmente tiverem algum contrato de patrocínio ou algum outro tipo de relação comercial. Muitos acabam tendo outros problemas também, não tem contratos garantidos, um choque pode acabar com a carreira, a gente sabe que essa é a realidade do futebol americano, né? E aí entram na lista também ostentação, uma cultura competitiva. Então um cara do vestiário compra o carro X e aí um começa a olhar para o outro e querer comprar o mesmo carro, ou vem com a corrente, ou enfim, é algo que tem um impacto nessa relação dos atletas. Muitos acabam sendo atraídos ou por agentes que querem tirar proveito e acabam levando vantagem em cima desses atletas, ou gente que apresenta investimentos geniais, mágicos, que normalmente acabam simplesmente fazendo com que o atleta perca o seu dinheiro. Isso é bem comum, o filme fala sobre isso. E ainda a família, né? Tem muitos atletas historicamente com muitos filhos, ou com muitos membros da família para sustentar, com muitos amigos que acabam, aquela turma, né, que acaba se relacionando muitas vezes pelo interesse, e tudo isso normalmente tem um impacto complicado, tem um impacto ruim na saúde financeira do atleta. Além disso, quando se aposentam, muitos atletas da NFL têm que gastar muito dinheiro para cuidar da própria saúde, né, porque ainda que eles consigam fazer uma carreira
maior do que a média, né? A média é bem pequenininha ali, coisa de aproximadamente 3 anos. Ainda que eles consigam fazer uma carreira um pouco mais longa, normalmente vão terminar esses atletas com algumas condições, com alguns problemas crônicos, né, e que eles vão ter que tratar nas décadas seguintes, vão ter que ter uma estrutura financeira para lidar com isso, muitas vezes cirurgias, muitas vezes acompanhamento médico, que essas coisas são muito caras aqui nos Estados Unidos. Então aquela história dos atletas quererem tudo para já, né, como a gente falou na discussão trabalhista e num dos programas anteriores, tem a ver com isso também, né? Porque eles sabem que muitas vezes administrar o futuro é algo bem complicado e a própria liga, né, poderia ter tentado, mas acho que pode fazer algo mais efetivo para se aproximar desses ex-atletas e oferecer para eles uma estrutura melhor, uma condição melhor para quando a carreira já não estiver rolando mais, né, Lucão? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Tô aqui quase que em homenagem ao canal, né, Bonizona aqui, mas na verdade é de Cincinnati Bengals aqui. Mas vamos que vamos, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Vamos aguardar as próximas coisas políticas aí da NFL que sempre acabam aparecendo e provavelmente teremos mais histórias em relação a isso. Fiquem de olho aqui no canal, temporada começou, eu e o Sérgio vamos estar trazendo para vocês tudo que tem de mais legal dentro desse universo do futebol americano. É isso aí, Lucão, grande abraço para você, grande abraço para a galera ligada no Bonizone Made in USA e vamos curtir essa temporada que vai ser realmente sensacional. Eu tô botando fé, dessa vez eu acho que o meu Chicago Bears vai ganhar, sei lá, uns 5 jogos pelo menos. Será que é querer muito? Não, vamos ver. Grande abraço, Lucão, grande abraço pra galera ligada no Bonizone Made in USA. Valeu! Eu já ia esquecendo, mas deixa seu like aqui, compartilha, mande pro seu amigo que ainda não viu o Made in USA. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa. Até o próximo. É nóis, galera!